Fala galera, tudo beleza com todos vocês? Sejam muito bem-vindos. E neste vídeo eu quero apresentar para vocês o meu novo treinamento de HM, onde nós vamos aprender a criar aplicações para o Painel View Plus no Factory Talk View Machine Edition da Rockwell, que acabei de lançar lá na plataforma da Hotmart. Então, se você tem interesse em conhecer meu treinamento, acompanhe esse vídeo até o final. E se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Assim você não perde os próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Raimundo Nonato Pereira de Moraes. Eu sou formado em Engenharia Elétrica e a minha formação técnica é em Mecatrônica. Eu atuo aí há mais de 10 anos nas áreas de manutenção e automação e grande parte da minha experiência, tanto com manutenção como automação, foi na indústria alimentícia. E aqui eu tenho algumas das minhas mídias sociais, como por exemplo aqui é o link do meu canal do YouTube. Então eu tenho um canal lá no YouTube onde sempre que possível eu estou postando lá conteúdos relacionados à automação. Então quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, está aqui o link do meu canal. Tenho aqui também o meu Instagram, que é o Instagram lá do canal, que é o RN Engenharia e Automação, e aqui o meu LinkedIn. Então aqui o nosso treinamento está dividido da seguinte maneira. No momento que eu gravo esse vídeo, tem 22 aulas gravadas, com um pouco mais de 13 horas de duração. E a ideia aqui nesse vídeo é a gente ver todo o conteúdo gravado até o momento. Aqui nós vamos utilizar o FTView versão 13, que nesse momento é a versão mais nova do FTView. E aqui para começar, aqui na nossa primeira aula, que é a criação de uma aplicação no Factory Talk View ME, a gente vai ver aqui esses tópicos. Nós vamos fazer a identificação dos componentes de hardware do Painel View Plus. Aqui a gente vai dar apenas uma passada rápida nessa parte do hardware. Aqui o treinamento ele é mais voltado para a parte de software, mais voltado mesmo para a utilização do FTView, mas é sempre interessante a gente conhecer um pouco do hardware aqui do Painel View Plus. Então aqui a gente vai dar uma passada rápida aqui pelos componentes de hardware do Painel View Plus. Depois a gente vai iniciar o desenvolvimento da nossa aplicação e nós vamos conhecer o ambiente de software do FTView. Nós vamos navegar lá dentro do FTView, vamos conhecer lá os menus, conhecer as ferramentas do software. Depois nós vamos fazer a configuração de comunicação no Factory Talk Links. Então aqui a gente vai aprender como é que a gente faz a comunicação da nossa aplicação lá da IHM com o nosso controlador. Depois a gente vai conhecer um pouco das tags de IHM. Então esse é o conteúdo que a gente vai ver na nossa primeira aula. Na nossa aula 2 a gente vai iniciar o estudo dos objetos. Então a gente vai começar pelos objetos push button. Então a gente vai conhecer os objetos botões. Nós vamos ver aqui esses 6 botões aqui, que é o botão Momentary, o botão Maintenance, o Latcher, o Multistage, Interlocked e Ramp. Então a gente vai aprender como é que funciona cada um desses botões, como é que a gente pode utilizar eles lá dentro do nosso projeto. Na nossa próxima aula, a gente ainda continua o estudo dos objetos. Então a gente vai ver os Objects Numeric and String. E aqui dentro a gente vai ver o Numeric Display, o Numeric Input Enable, Numeric Input Cursor Point, e o String Display e o String Input Enable. Então aqui nós vamos ver um objeto para indicação numérica, que seria o display, 2 objetos para que a gente possa fazer escrita, e nós vamos entrar com valores, que seria o nosso Numeric Input Enable, o nosso Numeric Input Cursor Point. Nós vamos ter um display para string, que seria para texto, e nós vamos ver também o String Input Enable, que aqui a gente vai escrever textos. Então aqui a gente vai ver o display quando a gente quer trabalhar com texto. E aqui nós temos o objeto quando a gente quer escrever um texto. Na nossa próxima aula a gente vai ver os objetos para fazer navegação de display. Nós vamos ver o GoTo, o Return, o Close e o Display List Selector. Então a gente vai ver esses 4 objetos que servem para a gente fazer navegação entre display. Já na próxima aula a gente vai aprender a fazer navegação através do CLP. Então nessa aula aqui a gente utiliza os objetos dentro do próprio FTView para fazer navegação entre telas. E na aula seguinte a gente vai ver como é que a gente faz navegação através do CLP. Ou seja, a gente vai fazer o nosso CLP trocar de tela. Em vez de utilizar, por exemplo, um botão GoTo, a gente faz isso através do nosso CLP. Aqui na nossa próxima aula a gente vai ver os Objects Indicator, onde nós vamos utilizar aqui o Multistate, o Symbol e o List. A gente vai aprender a utilizar esses 3 objetos lá dentro do FTView.
Depois a gente vai trabalhar aqui com os objetos Gauge and Graphic, onde a gente vai ver a barra gráfica, o Gauge e o Scale. E aqui nas nossas aulas 8 e 9 é onde a gente vai trabalhar com as animações dentro do FTView. Então aqui a gente dividiu em duas partes, onde aqui na parte 1 a gente vai ver essas animações aqui. Vamos ver a animação de visibilidade, animação de color, fill, horizontal position e vertical position. Então a gente vai entender como é que a gente pode utilizar essas animações e ver como é que elas funcionam dentro do FTView. E aqui nas animações parte 2, a gente vai ver mais essas 5 animações, que seria a animação de largura, altura, rotação, o horizontal slider e o vertical slider. Então aqui na primeira parte a gente vê essas 5 animações e na segunda parte a gente vê essas outras 5. Na nossa próxima aula vai ser uma aula de exercício aqui junto com o Factory.io. Então a gente vai ter essa cena aqui do Factory.io, que é uma classificação de caixa por altura. Então nós vamos ter aqui esse transportador. E aqui nós vamos ter as caixas passando aqui para o transportador. E aqui a gente vai ter um sensor de barreira que ele vai medir a altura da caixa. Então de acordo com a altura da caixa, a gente vai deslocar ela para a direita ou vai deslocar ela para a esquerda, utilizando aqui uma plataforma giratória. E a gente vai desenvolver aqui uma aplicação na EHM para fazer o controle dessa cena aqui no Factory.io. Então é isso aqui que a gente vai fazer na nossa primeira aula de exercício. Nós vamos colocar em prática alguns dos conceitos que a gente viu até aqui no curso. Então essa é a ideia dessa aula de exercício, a gente desenvolver a aplicação para fazer o controle aqui dessa planta. Na nossa próxima aula, que é criando log de dados e tendência para um aplicativo Factory TalkView, aqui a gente vai aprender a criar os logs de dados, que seria registro de variáveis. Então a gente vai aprender como é que a gente faz registro de variáveis e depois a gente vai utilizar esses registros junto com as nossas tendências, que seria aqueles gráficos de tendência. Na nossa próxima aula, que é criando e configurando alarmes para um aplicativo Factory TalkView, a gente vai aprender como é que a gente cria e configura os alarmes aqui dentro do FTView. Então nós vamos aprender como é que a gente cria os alarmes e faz com que esses alarmes apareçam nas nossas telas quando ocorrer o alarme. Na nossa próxima aula, é configurando receitas com o sistema Recipe Plus em um aplicativo Factory TalkView. Então aqui a gente vai utilizar uma estrutura que é chamada de Recipe Plus e nós vamos criar receitas aqui dentro do FTView. Então nós vamos aprender como é que a gente utiliza essa estrutura do Recipe Plus, esse recurso aqui do Recipe Plus dentro do FTView. Nós vamos aprender como é que a gente cria as nossas receitas utilizando essa ferramenta. Na nossa próxima aula, que é configurando alternância de idiomas em um aplicativo do Factory TalkView. Então aqui a gente vai aprender como é que a gente faz a troca de idioma dentro do aplicativo. Então você pode ter lá um projeto, onde você pode ter lá mais de um idioma, e nós vamos aprender como é que a gente faz essa troca de idioma dentro do aplicativo. Na nossa próxima aula, que é configurando o Factory Talk Security para um aplicativo do Factory TalkView ME. Então aqui nessa aula aqui nós vamos aprender como é que a gente cria os grupos de usuário, como é que a gente cria os usuários e depois adiciona esses usuários dentro desse grupo. Então nós vamos criar as senhas para esses usuários e depois nós vamos aprender como é que a gente faz para utilizar essas credenciais para proteger determinada parte do nosso projeto. Então imagina lá que você tem uma tela que somente determinados usuários podem acessar aquela tela. Então aqui a gente vai aprender como é que a gente faz isso, utilizando aqui o Factory Talk Security. Nós vamos criar os nossos grupos, vamos criar os usuários, associar cada usuário a um grupo, definir lá as senhas de cada usuário e depois utilizar essas credenciais para liberar lá, por exemplo, os parâmetros da nossa máquina. Na nossa próxima aula, que é criando e configurando macros para um aplicativo do Factory TalkView, nós vamos aprender a utilizar esse recurso da macro, que são as listas de atribuições. Então a gente vai entender como é que funciona aqui essas macros. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender aqui a trabalhar com os objetos globais, onde a gente vai criar lá os nossos objetos e depois a gente vai utilizar esses objetos, a cópia desse objeto lá no nosso programa. E toda alteração que a gente fizer no nosso objeto global, que é o nosso objeto base, ela vai ser transferida lá para os nossos objetos de referência. Então a ideia do objeto global é essa. Você, por exemplo, cria um motor, depois utiliza a cópia desse motor dentro do seu projeto. Eu posso ter quantas cópias eu quiser desse motor. E se eu precisar fazer alguma alteração no meu motor, eu vou fazer lá no meu objeto base, que é o meu objeto global. E essa alteração ela vai ser passada para todos os meus objetos, que são as cópias aqui do meu objeto global.
Então nessa aula a ideia é a gente criar os nossos objetos globais e utilizar dentro do nosso projeto. Então a gente vai aprender como é que a gente pode criar os nossos objetos globais. Na nossa próxima aula a gente vai aprender a trabalhar com os arquivos de parâmetro. Então a gente vai entender como é que funciona isso aqui, ó. E vamos utilizar também os nossos objetos globais. Então aqui a gente vai criar os nossos arquivos de parâmetro e vamos trabalhar com os nossos objetos globais aqui também na nossa aula de arquivo de parâmetro. Na nossa próxima aula vai ser mais uma aula de exercício, onde nós vamos utilizar essa cena aqui, ó, que é a cena do Pick and Place. Então aqui, ó, eu vou ter uma tampa, aqui eu vou ter uma base, o meu Pick and Place, ele vai vir, ó, vai pegar a tampa, vai encaixar aqui na minha base, ó. Então aqui eu já tenho uma peça montada. E aqui a gente vai desenvolver a aplicação para fazer o controle dessa cena. Aqui nessa aula aqui a gente vai aprender como é que a gente faz importação e exportação de telas, que é para a gente reaproveitar telas de um projeto no outro. Então nós vamos pegar as telas lá do nosso primeiro projeto de exercício e nós vamos importar aqui para o nosso outro projeto. Então aqui nessa aula a gente vai aprender como é que a gente faz essa reutilização de telas. Aqui na nossa próxima aula, que é o FactoryTalk View ME Application Manager, a gente vai aprender como é que a gente utiliza esse aplicativo. Onde aqui a gente vai aprender como é que a gente renomeia um aplicativo, como é que a gente faz cópia desse aplicativo, como é que a gente exclui um aplicativo, cria uma cópia de backup, como é que a gente faz a restauração desse backup. E vamos aprender como é que a gente faz a restauração de um arquivo .me, que é o arquivo de execução da IHM, utilizando aqui o Application Manager. Na nossa próxima aula, que é o FactoryTalk View ME Transfer Utility, nós vamos aprender como é que a gente faz o download da nossa aplicação, nós vamos aprender como é que a gente faz o upload da nossa aplicação e como é que a gente faz a comparação de arquivo. Então nós vamos utilizar o Transfer Utility para fazer essas três opções, para fazer o upload da nossa IHM, para fazer o download, e vamos utilizar a ferramenta de comparação aqui do Transfer Utility, para comparar um projeto com um arquivo que está dentro da nossa IHM. E para finalizar aqui o nosso treinamento, nós vamos aprender como é que a gente faz a atualização de firmware de um painel View Plus. Então nessa aula aqui a gente vai pegar um painel View Plus e vamos atualizar o firmware dele. Então nós vamos aprender como é que a gente atualiza aqui o firmware do painel View. Então basicamente é assim que está composto aqui o nosso treinamento, que contém 22 aulas e um pouco mais de 13 horas de duração, até o presente momento que eu gravo esse vídeo. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que você goste desse treinamento. Eu espero rever você nas aulas. Um forte abraço, muito obrigado a todos e até a próxima.